Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Eu sou a Mara e ajudo você a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. Vamos fazer um plantão de dúvidas. Todas as dúvidas que foram colocadas eu vou tentar responder. E caso eu não responda todas as suas dúvidas, por favor, deixe a sua questão, deixe a sua pergunta, que eu vou responder a todas as dúvidas que forem colocadas aqui. A primeira dúvida é a respeito de como colocar o coração no bebê reborn. Para colocar o coraçãozinho no bebê reborn, esse coração vem com uma bateria, a bateria dura algum tempo, ele é de pressão, você pressiona, o coraçãozinho bate. Para colocar esse coraçãozinho, eu não posso simplesmente colocar dentro do corpinho e deixar isso sambando lá dentro. Então, para que esse corpinho seja eficiente, para que esse coraçãozinho fique no lugar, eu preciso modificar o corpinho. Ou quando eu encomendar o corpinho para que eu consiga usar o coração, eu já preciso dizer, olha, eu vou colocar um coração. Se eu vou usar desta forma, eu tenho que, no mínimo, combinar com quem faz os corpinhos, e daí sim eu preciso de uma pessoa que faça um corpinho, né? Não posso comprar corpinhos que vendem por aí avulso, que vendem por aí na internet, porque eu preciso esclarecer que eu vou usar o coração. Então, do lado do corpinho, eu preciso que tenha uma abertura e que a frente do corpinho seja dupla. Que o tecido de frente seja duplo, porque eu vou ter uma abertura lateral com aquele zíper invisível, eu vou colocar o coraçãozinho dentro dessa parte, dentro desse zíper invisível ali, né, porque eu tenho uma frente dupla, eu vou embutir esse coraçãozinho lá e vou fechar o zíper. O coração vai ficar posicionado no lugar de coração, né? E se eu resolvo usar, além do coração, o gravador de voz. Esse gravador de voz é de boneca, né? De boneca de loja. Ele é bem profundo porque no corpinho da boneca de loja existe uma abertura onde este coraçãozinho é encaixado. No nosso caso, se é um corpinho de tecido, eu não vou conseguir encaixar. E nem posso comprar esse tipo de gravador de voz tão profundo. Então, eu tenho que comprar em lojas que vendem gravador de voz para colocar no bebê reborn. Eles são mais rasinhos, são menores e eu vou da mesma forma colocar dentro da parte dupla do corpinho ali na frente, vou colocar ele mais ou menos na altura do que seria o estômago. Caso o corpinho seja de vinil, você pode recortar o corpinho de vinil e encaixar o gravador de voz ali, pode até colar para que ele não saia. E daí sim, enche com a fibra para que isso fique lá, isso aqui vai ficar plano, né, com o corpinho, vai ficar embutido no corpinho aqui. Então, o que vai ficar aparente é só isso aqui, né? A criança vai apertar e vai sair daqui a gravação. Seja esse que tem 20, 30 frases prontas, ou seja, aquele que você vai gravar, ou que a criança vai ouvir quando ela fala, o bichinho, o gravador de voz repete, igual os bichinhos que nós vemos sempre por aí. Então, para usar o gravador de voz e o coraçãozinho, é preciso que o corpinho seja diferente. Se ele for de tecido, precisa ser com uma frente dupla e que tenha um zíper invisível aqui do lado para que eu consiga. E claro, separando. Eu tenho um corpinho duplo, eu tenho um zíper aqui do lado, mas eu tenho uma costura no meio. Na primeira abertura do zíper eu coloco o coraçãozinho, na segunda eu posso colocar o gravador de voz e fecho o zíper. Então o coraçãozinho no corpinho de tecido vai ficar assim. Caso seja o corpinho de vinil, você pode fazer, mede, claro, que aqui é o diâmetro do gravador de voz, e coloca no corpinho de vinil
ele vai ficar bem parelho, bem plano aqui com o corpinho e a criança vai apertar aqui e o gravador de voz vai funcionar. Seja esse gravador de voz ou seja o gravador de voz mais ralinho, mais rasinho. E tem até um outro que tem uma maquininha maior que você consegue colocar pilhas. Esses vendem em loja de reforma de bonecas. Né? Eu sei que aqui na minha cidade tem um lugar que faz reforma de bonecas. Então eles têm aquele com aquela maquininha, aquela caixa que você daí sim vai colocar dentro do corpinho. Mas esse daqui dá para colocar no corpinho de vinil, inclusive colar aqui em volta para ficar bem firme. Por dentro do corpinho vai ter acesso para abrir e trocar a bateria, né? Se eu coloco dentro do corpinho de vinil. Então, precisa todo cuidado para colocar, para que isso funcione, mas que ele seja acessível para tirar. Eu até tenho aqui, eu vou pegar, vou me ausentar aqui, vou pegar o corpinho para mostrar como funciona. Vamos mostrar bem direitinho como seria se o corpinho fosse de vinil, né? Que o que a maioria das pessoas gosta é que seja no corpinho de vinil. Essa é uma boneca, ó. O que eu faria no corpinho de vinil seria isso. Eu vou colocar aqui o gravador de voz, olha, ele se encaixa perfeitamente e por cima da roupinha a criança toca e ele vai falar, né? Tem algumas lojas que vendem o gravador de voz sem nada. Ele vem sem nenhum som. E você tem a possibilidade de gravar a voz da criança, colocar aqui o chorinho de bebê. Você pode baixar na internet e colocar ou uma mensagem, ou uma canção de ninar, alguma coisa que seja bom para a criança que vai receber o bebê. O coraçãozinho no corpinho de vinil já não é possível encaixar dessa forma, que você veja que ele não tem um encaixe, né? Ele é liso, aqui ele não tem um encaixe. Então, o coraçãozinho tem sim que ser colocado lá dentro, mas de uma forma acessível. Então, o coraçãozinho para o corpinho de vinil ele é mais difícil, porque se eu colar ele lá dentro, como é que eu vou tirar para trocar a bateria? Eu preciso trocar a bateria quando acabar, né? Então, uma forma de fazer é que hoje em dia existe da 3M alguns velcros que são adesivos. Então você cola um velcro na parte interna do corpinho do bebezinho, do corpinho de vinil. Vou lá dentro, coloco um velcro lá. E eu vou colocar o outro velcro atrás do coraçãozinho, claro que não fechando a entrada da bateria. E daí eu vou lá dentro e coloco no velcro. Ele vai fixar no velcro. Hoje em dia se pendura até quadros, né, usando esse tipo de velcro da 3M, que ele é adesivo. Então, dá para colocar daí no corpinho de vinil dessa forma. E se for o corpinho de tecido, é da única maneira que eu falei. É pedir para quem faz, para quem faz o corpinho, deixar uma abertura lateral com aquele zíper invisível e a frente do corpinho tem que ser dupla, para você conseguir colocar ali, encaixar ali e fechar o zíper, porque lá dentro do corpinho vai estar a fibra, né? Então eu preciso fazer essa gambiarra aqui para conseguir enfiar o coraçãozinho ali, tá? Como eu falei no Reels a respeito do coraçãozinho e a respeito do gravador de voz, vieram muitas questões a respeito de como colocar, de quanto custa. O coração, em loja de material de acessórios para bebê reborn, ele custa entre R$ 79 e R$ 80 reais. Tem outros sites por aí mais populares que você consegue comprar por R$ 59,90. E no outro site mais popular, que é o Shopee, você consegue comprar por 45 que nós vimos, né? Hein, Charles? Sim. Foi 45. Então, assim, você consegue de vários preços. E ele vem com a bateria tem durabilidade boa, o que faz com que a bateria descarregue rapidamente se você não vai usar imediatamente. É guardar na mesma caixinha onde você guarda os ímãs das chupetas. Ele vai descarregar o coraçãozinho,
tá? Então não faça isso. E quando for colocar o coraçãozinho, faça dessa forma. Coloque dentro do corpinho, num compartimentozinho duplo, como se tivesse um bolsinho, né, aqui dentro do corpinho, e eu vou lá guardar o coraçãozinho dentro daquele bolsinho e posso fechar ele com velcro, com alguma coisa para que ele fique lá. Ele fique fácil de retirar, ou pela lateral do corpinho. Então essa é uma maneira boa de usar o coraçãozinho e o gravador de voz, tá? Então, para o corpinho de vinil, a gente sabe que dessa forma, igual das bonecas, ele funciona. Inclusive, esse gravador de voz que vem com várias frases, ele já existe para vender avulso também. Eu sei que aqui, onde eu moro em Curitiba, isso daqui é possível comprar em lojas que fazem reformas de bonecas, tá? Então, essa era uma dúvida. Se alguém aí tiver mais alguma dúvida a respeito disso, por favor, deixe a sua dúvida. Então, isso era a respeito do corpinho. Outra dúvida bem grande que aparece bastante. É uma questão que acontece muito. Quando você usa kits que não são originais, que são cópias, acontece muito como esse, que eu acho que dá para ver mais ou menos aqui pelo vídeo, que uma bochecha é completamente diferente da outra. Uma é muito gorda, a outra é gordinha, mas ela não tem o mesmo formato. A de lá ela parece muito mais cheia. E aí eu vou pintar, vou colocar no forno. Esse kit não é um kit original. O que vai acontecer é que, como esse material é um material, não digo inferior, mas não é o de qualidade dos kits originais. Eles são de materiais diferentes, né? Esse é um outro tipo de vinil. Então ele às vezes deforma. Deforma mesmo. Às vezes você põe a cabeça, dá uma achatada, de repente eu vejo um monte de gente colocando fotos, pedindo ajuda. Ai, a cabeça do meu bebê achatou. Ai, a cara do meu bebê ficou assim, ou ficou assada, fica torta. Então, eu vou falar uma coisa que assim, eu já falei algumas vezes e falo porque eu faço, tá? Então, assim, não é uma dica que eu ouvi falar, é uma coisa que eu faço e que acho que funciona. A única ressalva que eu faço é para quem ainda usa o fogão a gás. Então, para o fogão a gás, eu não digo que faça isso. Mas quem usa forno elétrico e quem usa o forno halogênio pode fazer. O bebezinho ficou com a cabecinha meio deformada e tal, qualquer coisa. Às vezes até a perninha. Às vezes, assim, o pezinho, na junta, ele fica assim, parece que ele dá uma afundada, ele fica diferente. Então, olha, é uma coisa simples, fácil de fazer, garantido porque eu faço, não corre risco, a não ser que seja no forno a gás. Eu coloco papel toalha amassado dentro da cabecinha, vou colocando, mas vou colocando bastante, tá? É bastante mesmo. Então eu vou colocando e vou preenchendo essa cabecinha. Por exemplo, esse daqui tem um bochechão desse lado, uma bochechinha menor aqui. Então eu coloco na cabeça toda. Aqui eu só coloco e aqui eu coloco mais e vou empurrando, uso até o cabo do pincel para empurrar bem quando o bebê tá morninho, porque daí ele vai pegando o formato e não vai deformar mais, tá? Eu só tiro mesmo quando eu vou implantar o cabelinho. De resto, se eu tô usando o forno elétrico, se eu tô usando o forno halogênio, eu coloco papel lá dentro sim, tá? Coloco, fica o formato da cabecinha bem seguro, não pega fogo, não tenha medo, a não ser que seja no forno a gás. Então aí eu já não posso dar testemunho nenhum, porque não uso forno a gás e não tenho experiência com ele. Mas usando no forno halogênio, no forno elétrico, dá certo, não vai mais deformar, principalmente as perninhas. Claro que os dedinhos dos bebês, eles não vão deformar nunca se você, quando receber o kit, checar se o dedinho está maciço. Ele tem que ser maciço, ele não pode ser oco, porque você não tem como preencher, nem depois quando você vai colocar lá, preencher, fazer o enchimento do corpinho, dos membros, você não consegue alcançar para colocar enchimento nos dedinhos. Então, eles precisam estar maciços. Se algum veio, não é maciço, ou veio com aquela bolha, vejo muito essa questão da bolha. Ai, meu kit veio com bolha, olha, tem uma bolha no dedinho. Tem solução? Tem, sempre vai ficar uma coisinha ali te incomodando, mas tem solução. Você usa a agulha de implante, aquece o kit, faz um furinho, dá uma amenizada nessa bolha. Às vezes a bolha ela é só na camadinha de cima do vinil. Então, estoura essa bolinha. Ficou uma pelezinha, alguma coisa, passa uma lixinha, tira ali aquele excesso,
passa um pouquinho do mate, coloca no forno, deixa lisinho, procura deixar bem lisinho, tá? Passa uma lixinha fina, passa uma camadinha de mate, vai no forno, você vai conseguir resolver o problema da bolha. Às vezes vem no dedinho aqui, às vezes vem na ponta do dedo. Muitas pessoas dizem que tem bolinhas na ponta do dedo dos kits. Nos kits originais é muito raro, eu nunca vi acontecer e eu só tenho kits originais prontos aqui. Então, quando eu compro kits que são cópia, eu compro para fazer teste mesmo, para ver se realmente as coisas funcionam e funcionam. Então, quando eu estou dizendo aqui que dá certo, pode fazer que dá certo, tá? Então, assim, as dúvidas são várias. Então, essa era a dúvida do bebezinho que tem o rostinho mais deformado, às vezes até aqui embaixo, ó, olha a diferença. Se você olhar bem, você vai ver a diferença, ó. Aqui ele tá bem retinho. Aqui ele tem uma dobra, uma bochechinha aqui no pescoço que do outro lado não tem. Então, quando você vai pondo no forno, você vai vendo que o bebezinho vai ficando meio deformado. De repente, ele tá com a carinha meio despencada, né? Outra coisa também que dá para resolver. Você comprou um kit, a indicação é de que o olhinho seja no tamanho 20. Aí você vai colocar o olhinho e um tamanho 20, às vezes, fica assim muito grande para o tamanho do buraquinho aqui do olho, da abertura do olho. Você coloca por trás e ele encaixa super bem. Mas quando você olha de frente, tá aquela íris gigante aqui e a casinha do olho às vezes é pequena. Então, dá para resolver? Tudo tem jeito. Vamos dizer que você tem uma encomenda, não tem tempo de pedir outro kit e esse olho aqui está com esse buraco aqui muito pequeno e vai ficar... Tá, o olhinho tá quentinho, o kit tá quentinho, tá morninho, tá? Usa ali o cabinho do pincel, olha. Vou colocar aqui porque dá para colocar. Usa o cabinho do pincel, não precisa ser um desse tamanho, mas que tenha o diâmetro lá do olhinho que você vai colocar. Vai lá, coloca no kit quentinho, coloca no olho, se um olho às vezes está diferente a abertura do outro, coloca ali, deixa até ele esfriar, ele vai pegar o formato, tá? Então, o seu kit já está selado, já está pronto, você vai colocar o olhinho. Antes de colocar o olhinho, dá uma checada, mede a abertura do olho, vê o tamanho da íris, isso é importante. Não compre olhos com a íris muito grande, porque quando você coloca aqui, nessa pequena abertura, às vezes só aparece a íris, não aparece nada do branco. Então, quando for pedir olhinhos, for comprar olhinhos, peça com a íris pequena. Ah, eu quero tamanho 20 com a íris pequena. Então, você vai ter um lado branquinho de um lado e do outro e a íris bem centralizada. Se a abertura for diferente, essa dica aqui funciona. Esquenta o kit lá, tá pronto, tá selado, esquenta, deixa aqui. Tá, ficou, abriu bem ali, vai lá e coloca o olhinho, porque daí o olhinho já vai ficar, né? É definitivo, ele vai ficar, tá? Algumas pessoas colocam o olhinho pela frente. Pode? Pode. Se o kit estiver quentinho, não é fervendo, tá? Porque o fervendo pode rasgar. Então, se o kit estiver de morno para quase frio, você consegue colocar o olhinho pela frente. Quando que não é recomendado colocar o olhinho pela frente? Se o olhinho for maior do que a abertura, muito maior, e se o olhinho tiver aquelas rebarbas. Cuidado com a rebarba, porque ela corta o vinil. Se for assim, abra a casinha por trás e coloque por trás o olhinho, tá? Se tiver dúvida a respeito disso também, pergunte. Qual era a outra dúvida aqui? Vamos lá. Ah, esse aqui é um kit que viralizou aí, porque é aquele kit rabiscado, né? Que muita gente não sabia que o Akinazi tira e tal. Tá, tirei todo o cabelinho. Ficou com essa cabeça que é uma verdadeira peneira, ó. Eu tenho que olhar para os dois lados para mostrar para todo mundo, ó. Ficou uma peneira essa cabeça, né? O que eu posso fazer aqui? Ah, eu vou lá, tirei o cabelinho. Como? Colocando água quente dentro da cabeça, água quente numa temperatura que esteja assim, formando as primeiras bolhas. Coloco lá dentro, vou deixar um pouquinho, vou com uma colher raspando devagarinho, tirando aquela cola lá de dentro, e depois eu preciso sempre pegar uma pinça e olhar para ver, porque eu vou ter vários cabelinhos aqui, igual quando você vai, tipo, nem lembro como é que é o nome daquilo que você faz com frango, assim, na roça, o pessoal tira a pena, depois fica aquelas penugenzinhas que precisam ser tiradas, né?
Então eu preciso tirar essas penugens que estão aqui. Mas se é uma reforma, se você pegou um kit que você vai ter que refazer, ou se é um kit que você fez, de repente não gostou e quer trocar o cabelinho. Tá. O que eu preciso fazer? Se eu tenho muitos buraquinhos, muitos, os buraquinhos são montes. Isso aqui tá uma peneira com buraco que às vezes o cabelinho foi colocado com uma agulha muito grossa. O que eu preciso fazer? Se eu vou colocar, eu corro o risco de rasgar a cabecinha se eu coloco muito pertinho um do outro ou se eu não consigo olhar os espaços aqui, não enxergo os espaços para colocar a agulha exatamente no lugar onde não foi furar. Tá, não tem jeito, tem muito furo. Passe uma camada de um verniz mate aqui. Passa o mate aqui, seja o mate que for, que seja de que marca for o mate que você está usando aí para o seu trabalho. Passa uma camada de mate aqui, fina, não muito grossa. Passei, coloquei o mate aqui, ponha no forno. Sela uma vez, sela 2 vezes. Toda selagem precisa de 2 vezes, independente do forno que você está usando. Selou uma vez, sele a segunda, para que isso realmente fique selado, tá? Para daí você colocar o cabelinho. Ah, posso usar o verniz que eu preparei para fazer a selagem final? Não, porque esse verniz é um verniz que tem às vezes o tique, às vezes tem o sati, é uma mistura de vernizes que às vezes deixa quebradiço. Então, na área de implante não se coloca o verniz da selagem. O verniz da selagem se coloca daqui para frente, daqui para trás não se passa o verniz. No caso aqui seria só o mate para fechar um pouco esses buraquinhos exagerados que estão aqui e selar. Então você vai ter uma área um pouquinho melhor para implantar os cabelinhos, tá? É possível. Então, para quem às vezes, coloquei, não gostei, ficou pouco cabelinho, quero colocar mais. Se você colou e quer colocar mais cabelinho, pensa aqui comigo. Você precisa tirar todo o cabelo? Não, mas você precisa tirar a cola. Você vai jogar água lá dentro, vai tirar a cola e vai ver quanto de cabelo sobrou aqui. Você não precisa retirar todo o cabelo. Mas aí, se você tirou a cola, você consegue implantar cabelinhos onde estão faltando. Com a cola, lá é bem difícil, vai quebrar muitas agulhas, porque a cola endurece lá dentro, né? E as agulhas quebram. Então, é um passo a passo de paciência. Tem pessoas que fazem reforma de bebê reborn e tem muita paciência para isso e muitas dicas nesse sentido, tá? Outra coisa do cabelinho para colar. Para colar o cabelinho, o que eu faço? Veio muitas dúvidas aí a respeito de implante, né? E eu sempre digo que para implantar cabelinho, você precisa aprender o movimento da agulha. Aprender o movimento da agulha, o resto é treino. Não existe. Não tem como uma pessoa pegar na mão da outra e dizer, olha, você entra assim, sai assim. É você mesmo, é um entendimento entre você e a agulha, tá? Seja pela ponta, seja daquela maneira delaçada, seja aquela maneira torcida, é um entendimento mesmo. Então, esse aprendizado, assim, você pode ver vídeos, você pode ver como são feitos. Eu tenho muitos vídeos aí falando a respeito, mas é prática mesmo, é praticar mesmo. Então, eu sempre digo, tem uma cabecinha para teste, uma cabecinha para praticar, que não seja definitivo, que não seja o bebê que você vai dar para alguém, ou que é o seu bebê de teste, ou que você está começando a fazer. Faça numa cabecinha de teste sempre esse treino do cabelinho. Faça pintadinho, faça implantado, mas faça treinando sempre antes de fazer definitivamente, para que você não tenha que desmanchar. Tá, vamos colar o cabelinho depois de implantar. Quando eu implantei, eu, com certeza, prestei atenção o tanto de cabelinho que está indo lá dentro. Então, eu estou implantando, eu tenho que estar sempre olhando por aqui, porque eu quero ver lá quanto de cabelinho entrou. De repente tem umas falhas, você olha e tá lá aquela linha linda, cheia de cabelo, bem compridinho lá dentro, e de repente você olha um buraco lá. Coloca uma luz aqui e veja onde é que tá faltando o cabelinho lá dentro e vai lá e reimplanta naquela área. Coloquei, implantei, tá tudo bonito lá dentro.
sempre tem que ter um comprimento de cabelinho lá dentro para que ele seja colado e não saia. Se ficou curto o implante, ficou lá dentro aquela coisinha mínima, aquela pontinha, não dá. Você vai colar o cabelinho, vai sair. Então pense, eu pego 3 dedos, eu tenho que pelo menos um dedinho tem que ir lá para dentro, né? Eu pego 3 dedos de comprimento, um dedo pelo menos tem que ir lá para dentro, porque é onde eu vou colar. E a cola? Vem sempre a dúvida da cola. Ah, eu colei com tal cola, não funcionou, o cabelinho tá saindo. Ou você usou a agulha errada, né? Usou a agulha muito grossa para a espessura do cabelinho. Se o cabelinho é fino, a agulha é fina. Se o cabelinho é fibra, a agulha é um pouquinho mais grossa. Mas nunca uma agulha tão grossa que vai facilitar tanto o seu trabalho para entrar o cabelinho, mas vai ficar muito fácil de sair. Então, nesse caso, a cola é quem vai fazer esse acabamento, mas quem coloca o cabelinho tem que prestar atenção. Entrou, ficou. Ah, eu tô colocando o cabelinho muito fino com uma agulha muito fininha. O que que eu faço? Eu seguro o cabelinho, coloco o fio lá dentro, deixo a agulha lá, tiro o chumacinho e depois eu tiro a agulha. Porque se eu tiro a agulha, às vezes o cabelinho tão fino volta junto. Então, coloco, seguro o cabelinho, tiro o cabelinho e depois eu tiro a agulha. Então, essa é uma forma de deixar com certeza o cabelinho lá dentro. E a cola? Vamos lá. Essa cola Cascorês é uma cola universal, né? Ela cola tudo. Esse é um adesivo PVA, ela cola tudo. No que você usa essa cola Cascorês para colar? Na fibra Biotex. Ela cola muito bem, né? Vai, colou, ficou. Segurança de que esse cabelinho não vai sair. Nós não temos a segurança se nós fizemos o nosso trabalho tão bem feito, nós puxamos o cabelinho e penteamos antes de entregar, mas algumas crianças conseguem tirar o cabelinho. Então, na fibra, também é bom usar a cola de silicone. A cola de silicone, ela é ótima, ela é silicone líquida, de fácil aplicação, ó, e ela funciona a frio, ela não precisa ir no forno, é a frio. A cola Cascorês branca também funciona frio. Toda a cola você pode colocar lá, esperar secar e tal. A de silicone, ela demora um pouquinho mais para secar, tá? A cola branca, ela cola mais rápido, desde que você consiga dosar o que vai colocar lá dentro. Então, coloque sempre pelas beiradas. Coloco aqui na beirada e vou deixando escorrer. Não coloco lá no meio. Se eu coloco lá no meio, eu faço aquele pocinho lá dentro. Isso aqui, mesmo que eu espalhe, essa cola fica em excesso ali e demora muito para secar. E às vezes nem seca. Às vezes você põe a mão em cima, tá seco, mas se você colocar um pincel, alguma coisa, você vai ver que embaixo ela tá molinha. Então, derrama pelas bordas, vai girando, vai colocando, girando, até que a cola fique toda lá. Colei, coloquei a cola. Colher, melhor do que pincel. Eu coloco a cola e eu venho de lá de dentro lambendo esse cabelinho com as costas da colher, lambendo. Essa colher é aquela colher de drink, sabe? Colheres longas. Isso aqui você compra aí em lojas que vendem coisas de batelada aí, coisas que vêm de tudo quanto é país. Você compra isso baratinho, compra uma só, tá? E ó, ela vai lambendo, você consegue fazer essa curva da cabeça aqui atrás, você consegue fazer todas as curvinhas dentro da cabeça com a colher. O pincel, às vezes, ele mais tira a cola do que deixa ela lá dentro. A colher você acabou de usar, pronto, secou o pincel, lavou, acabou, né? Se for a cola de silicone, procure lavar imediatamente em água quente, porque senão o pincel fica duro, tá? Se for mohair, já tenho falado aqui muitas vezes, eu uso essa cola aqui. Essa aqui eu uso para colar o mohair, é garantido, cola, seca bem e tal, sem problema nenhum. Ah, mas essa cola é muito cara, eu não quero comprar essa cola. Então vamos aos macetinhos, né? Porque sempre tem os macetinhos para tudo. Cola com cola branca, essa Cascorês. E uma dica que aprendi num grupo, testei e funcionou. Passei a cola, acabei de passar, lambi lá com a colher, venho com aquela areiazinha branca que a gente usa para colocar lá no pezinho, na mãozinha do bebê,
para colocar como pezinho nos kits. Aquela areia bem fininha, branca, jogo lá dentro, como se estivesse colocando um queijo ralado em cima de alguma coisa, jogo lá dentro, chacoalho, para que essa areinha branca grude lá na cola branca. O que que ela vai fazer? Sabe aquela escova de cabelo que tem uma bolinha na ponta? Na ponta da cerda? Ela vai fazer isso. Ela vai criar ali uma barreira que, por mais que a criança puxe o cabelo, a areinha vai estar colada ali na cola branca, no cabelinho, não vai sair. Mas não coloque em excesso para não ficar um chumbo à cabeça. Então pense no queijo ralado. Você não coloca 1 quilo de queijo ralado numa receita. Você vai colocar, vai salpicar lá dentro, salpicando, tá? Para que ela pegue e fique ali junto com a cola e deixa secar muito bem. Deixe secar naturalmente, tá? Isso vai fazer com que o cabelinho fique lá. Já fiz, já testei, inclusive já desmanchei uma cabecinha que fiz com essa cola com areinha. Foi mais difícil de tirar do que quando eu fazia ali só com a cola de silicone ou só com a cola branca, tá? Então essa é uma dica assim, teste. Faça numa cabecinha, tenha uma cabecinha avulsa. Gente, é muito importante ter uma cabecinha de teste, tá? Porque às vezes a temperatura onde a gente está demora mais para secar, demora menos para secar. Faça teste, tá? É melhor fazer teste numa cabecinha bem baratinha. Compre um kit baratinho. Você vai usar para fazer teste das tintas, vai usar para fazer teste das bolinhas, fazer o teste da temperatura do forno, né? A temperatura do forno foi outra dica que apareceu, outra dúvida que apareceu aqui. Tá? Então, você foi lá, pintou o seu kit, tá lindo, maravilhoso. Daí aconteceu, inclusive, com uma pessoa já conhecida que eu estou acompanhando o trabalho dela. Fez super bem, lindo o trabalho dela. Num instante ela entendeu como se faz a pintura, muito rápido. Fez, estamos quase terminando. Aí ela não gostou de um detalhezinho da pintura, ela resolveu dar uma limpadinha. Ela percebeu que não estava selado e a pintura saiu. Então vamos lá, temperatura do forno. Importantíssimo, uma coisa que custa baratinho, todo mundo pode ter. Eu tenho até 3. Usa o termostato, isso aqui é baratinho, você compra por aí, ó, tem nos sites aí para vender. Se é no forno elétrico, pendura na prateleira, deixa lá 2, 3 em posições diferentes para você acompanhar. Esse aqui, ó, ele vem em Celsius e vem em Fahrenheit, né? Então, na nossa temperatura, ela tá aqui do lado de dentro. Aqui para mim, ó, ela bate no 300 ali. Então, para mim, aqui dentro tá 150. Essa é uma temperatura boa para quem usa o forno halogênio, 125 graus. Não interessa se você está pintando com diluente, está pintando com o tine, seja lá com o que for. Deixe 10 minutos. Coloque 10 minutos no forno. Use o termostato. Selei esse lado, vou virar os membros e vou colocar novamente mais 10 minutos. Essa história dos 8 minutos, às vezes acontece que a pessoa passou uma tinta mais grossa, ou a tinta ficou assim, muito pigmentada, ficou assim mais espessa a mistura, às vezes não sela bem. Deixa 10 minutos, não custa nada, são só mais 2. Tira do forno, deixa esfriar o kit, né? E coloca novamente mais 10 minutos. No caso do halogênio, eu coloco 2 vezes e deixo esfriar por 5 minutos. Cada etapa da minha pintura, eu perco meia hora nesse tempo. Isso não é perder, é ganhar. Porque eu estou tendo a certeza de que o meu kit está bem selado, que eu posso dar um banho de lixa nele que não vai sair, tá? A pintura não vai sair. Então, eu coloco 10 minutos... Eu deixo esfriar os 5 minutinhos, o forno esfria, meu kit esfria, eu viro depois que esfria e coloco novamente mais 10 minutos. E eu vou perder mais 5 para esfriar de novo para eu continuar pintando. Eu perco meia hora de uma etapa para outra, mas a minha pintura é garantida, ela não vai sair. Então tá, vai usar o forno elétrico, a mesma coisa. Primeira coisa que eu vejo muito. E o forno elétrico a gente liga a 175 graus e coloca lá dentro por 8 minutos. Mas eu desligo o forno, daí deixo lá dentro por 8 minutos e daí eu ligo de novo. Primeira coisa, você vai assar um bolo, né? O bolo tá pronto.
você precisa pôr no forno. Você tem que pré-aquecer o forno. Senão, o seu bolo não vai assar. Ele vai ficar cozinhando, borbulhando, fritando até chegar no ponto dele ficar assado. Então, se você vai usar o forno elétrico, pense, use a cabeça. Pré-aqueça o seu forno. Coloca o termostato lá dentro. O forno chegou na temperatura que você vai usar, que é a temperatura que sela. Essa temperatura do zero até chegar na temperatura que você precisa para selar, ela é ingrata, porque ela está cozinhando o seu vinil, né? Coloca na temperatura. Chegou na temperatura, aí coloca o seu bebê lá dentro. Fica lá, mantenha a temperatura. Tira o seu bebê, esfriou. Vira o bebê. Quer desligar o forno? Quer deixar o forno aberto por segurança? Deixa. Mas se você tem um termostato lá dentro, a temperatura parou ali. Se você pôs no termostato, eu quero 175 graus. O termostato serve para isso. Ele vai manter o forno naquela temperatura. Não vai subir, não vai descer, né? Então, põe o seu bebê na temperatura exigida pela tinta para que ele sele. O forno halogênio, já sabemos, é 125 graus, 10 minutos, esfriou, mais 10 minutos por 125 graus. Tá bem selado? Ótimo. Selagem final. Eu selo 3 vezes. Não interessa o que eu fiz. Eu selo 3 vezes. Para isso, eu ponho sempre um pouquinho mais de mate para que essas 3 idas no forno façam com que o meu kit fique brilhante. Mas coloco 3 vezes no forno. Coloco a primeira, faço os 10 minutos, esfrio, 10 minutos, tiro. Coloco a segunda, a mesma coisa, terceira, a mesma coisa. Vai ficar selado pro resto da vida. Eu tentei desfazer um bebê meu uma vez, nunca consegui. Tentei, usei, passei tudo que mandaram e tal. Nunca consegui tirar nenhuma camada de tinta do bebê, porque ele está super bem selado. Daí, existe a possibilidade de algumas pessoas que são iniciantes usarem o forno a gás. O forno a gás eu não uso, nunca usei, nem tenho, acho perigoso. Então, assim, quem usa o forno a gás precisa da mesma forma que o forno elétrico pré-aquecer o forno. Tem que pré-aquecer o forno. Coloca seu bebê no tabuleiro. Eu gosto de colocar em pirex de vidro forrado com paninho branco, que seja um paninho de algodão branco, que não tenha uma gramatura que você vai colocar o bebê ali, quando você tirar o bebê tá todo rabiscadinho, que seja lisinho, macio. Fraldinha é a melhor coisa. Existem aquelas fraldas que vendem em metro hoje em dia. Compra lá 1 metro, 2 metros, corta, bota forradinho, coloca seu kit lá. Lembra de virar. Ah, tá suado de um lado. Vira, espera esfriar um pouquinho, o suor vai. Vira para o outro lado, coloca para selar de novo. Sempre que sair do forno para ir para uma próxima etapa, deixa esfriar. Vou para a próxima etapa. Essa etapa está bem selada? Não vai sair? Testa. Pinta a cabecinha sempre. Passa o vermelhinho na cabecinha e testa. Porque se sair aqui, você vai refazer e aqui não vai fazer diferença porque vai o cabelinho, né? Então, faça teste com essas coisas. Coloque no forno. Ah, mas eu estou usando o forno a gás, eu selei, coloquei, virei. Sela 2 vezes, sela 3 vezes, né? Existem no mercado agora uns kits translúcidos, né? Eu vi nos grupos que eu participo que existe uma diferença para os kits translúcidos, porque eles são com certeza um pouquinho mais leves, o vinil é mais transparente. Então eu peguei a tabela, eu imprimi a tabela porque acho importante. Eu não uso esses kits translúcidos, mas sei que muita gente usa e acho importantíssima essa informação, por isso eu peguei e imprimi, porque eu acho importante, se a pessoa sabe disso, ela não vai ter dificuldade, não vai queimar de repente um kit translúcido, né? Então, olha, o forno elétrico para o kit translúcido é 8 minutos a 100 graus, mas pré-aqueça o forno. Não coloque no forno frio até chegar em 100. Como é que você vai saber se ele chegou na temperatura? Use o termostato. Quando você liga o forno, ele está indo de 0 a 100. Ele não está em 100. Então, controle a temperatura, use o termostato, tá? Você não vai saber nunca quanto tempo o seu forno a gás chegou a 100 graus. Como que você vai saber, né? Então, faça esse teste e coloque o termostato. No forno halogênio, o kit translúcido precisa de 5 minutos a 120 graus. Aí sim, forno halogênio não precisa pré-aquecer,
né? Para quem usa, já sabe disso. O forno convencional, o doméstico, olha, eu li para vocês de uma forma errada, eu vou ler de novo, tá? Me perdoe, mas eu vou ler de novo. O forno elétrico pré-aquece a 100 graus o kit translúcido e coloca por 8 minutos. O halogênio, 5 minutos a 120 graus. E o forno convencional doméstico, que é o a gás, pré-aquece, coloca por 5 minutos a 130 graus, tá? Então, no forno a gás é 5 minutos a 130 graus. Tira ou desliga o forno, coloca o kit lá dentro no a gás, porque o a gás ele corre o risco de pegar fogo, porque isso aqui ele é uma coisa que pode queimar, né? É uma coisa que pode pegar fogo porque é um produto químico. Então, desliga o gás, coloca lá dentro, deixa o kit lá por 5 minutos a 130 graus. Esfria o forno um pouquinho, enquanto seu kit está esfriando. Novamente, espera o forno chegar a 130 graus, desliga, coloca lá dentro o kit por 5 minutos, tá? Essa é uma tabela, ó, que a fabricante, a pessoa que fabrica os kits translúcidos, colocou nos grupos para que não haja nenhum problema, para que as pessoas, de repente, não queimem os seus kits, tá? Então, quem compra os kits translúcidos, presta atenção na temperatura do forno, que é diferenciada. Não use da mesma forma que você usa para os outros tipos de vinil, porque pode aí dar um problema, tá? Que outro tipo de queimadura que pode acontecer no seu kit? Uma queimadura química. Eu usei, eu vou mostrar, claro, tudo que eu falo aqui eu tenho que provar, né? Tenho que mostrar. Eu compro esses kits para teste, né? Os kits nacionais, ó, inclusive tá aqui, ó, ele tá cheio de papelzinho dentro porque eu coloco o mesmo papel dentro sempre. Eu compro os kits para teste. Esse é um kit da Sidney, é a Mariazinha da Sidney, e dá uma olhada aqui no que aconteceu na sobrancelha. Essa é uma queimadura quando você usa um tipo de tinta, um tipo de material, e de repente você resolve mudar o material. Eu fiz aqui, vamos dizer, eu fiz com air dry, pintei, fiz primeiro as sobrancelhas. Não gostei muito, acho que hoje eu não vou fazer com air dry, vou usar as tintas Gênesis. Então, vou passar aqui aquela texturização, vou usar o material da Gênesis e vou colocar no forno. O que acontece? Química que não combina com a outra química, tá vendo? Isso aqui, ó, fez uma queimadura. Eu não tenho como consertar isso aqui, porque essa queimadura tornou o vinil nesta parte aqui duro, rijo. Se eu quiser consertar, eu posso até pintar, vou cobrir, vou colocar outra cor. Vai ficar feio, vai ficar grosseiro, e essa parte aqui ela arrisca quebrar, né? Porque ela ficou dura mesmo. É como se você tivesse feito uma queimadura com um ferro quente ali, ficou duro. Então, esse tipo de queimadura aqui, ela danifica muito. Você botou o seu bebê no forno, de repente aconteceu, queimou aqui a cabecinha. Cabecinha, ótimo, dá para consertar. Você põe o reparo vinil, né? Coloca a cola no reparo, coloca ali, colou, passa por cima, porque o reparo vinil ele precisa dessa reação química com a cola que vem com ele. Né? Ele é um adesivozinho que você vai passar cola nele, vai colocar ali, vai passar cola, esperar ela reagir e ficar colada lá, tá? Então, dá pra aproveitar o kit. Nesse caso aqui, jamais, né? Porque é uma queimadura que misturou uma química com a outra que não é compatível. Então, aconteceu este problema, que isso é possível de acontecer com todo mundo.